15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. A cada hora, 7 vítimas são assassinadas no país. Só no Rio de Janeiro foram registrados mais de 100 casos de feminicídio no ano passado. Os assassinos muitas vezes são os companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. Esse ciclo da violência tem que acabar. Denuncie. O feminicídio é a morte violenta de uma mulher pela sua condição de gênero ou no contexto de violência doméstica. O feminicídio não é apenas uma violência exercida por homens contra mulheres, mas por homens em posição de supremacia social, sexual, jurídica, econômica, política e ideológica sobre mulheres em condição de desigualdade, de subordinação, de exploração ou de opressão. O termo feminicídio ganhou relevância em função da onda de crimes contra mulheres na cidade de Juarez, no México, a partir de 1993. Nessa cidade, em 2001, foram encontrados 8 corpos de mulheres em um campo de algodão. A maioria dos crimes na cidade de Juarez foram justificados pela troca feita pelas mulheres da esfera privada pela pública para começarem a trabalhar, o que era considerado uma infração e feria a cultura patriarcal instalada no México. Conforme os feminicídios começaram a ocorrer, foram tratados pela população como uma correção para as mulheres que buscavam padrões de vida diferentes dos destinados a ela, como ter sua própria renda. Em razão da omissão e da incapacidade dos estados mexicanos em lidar com a situação, o caso foi apresentado por familiares das vítimas à Comissão e à Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que sentenciou e responsabilizou o México. Foi a primeira vez que o termo feminicídio foi empregado a uma corte internacional, a qual passou a reconhecer esse tipo de crime como homicídio de mulher em razão de gênero. Depois de denúncias e de reivindicações de movimentos sociais, a busca de justiça por esse tipo de crime se estendeu por todo o país e, posteriormente, se espalhou pela América Latina. De modo geral, a desigualdade de gênero é constituída por questões econômicas, culturais, educacionais e por relações de poder que coloca a mulher em situação de inferioridade e vulnerabilidade. Outras situações que podem levar ao feminicídio correspondem à exploração sexual de mulheres, narcotráfico, feminicídios em que há marcas de racismo, quando há ódio à origem étnica ou racial da mulher, e os crimes de tráfico de pessoas a nível mundial, já que é o terceiro negócio ilícito mais rentável, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas, segundo dados da OIT, e é o crime que vitimiza, em sua maioria, as mulheres. Os feminicídios também apresentam alguns indicadores, como violência urbana, ineficiência do sistema de segurança pública e das políticas sociais de um país, e juntamente com a impunidade e morosidade da justiça. Pela prevenção e erradicação do feminicídio, atualmente foram impostas algumas inovações jurídicas na figura do Código Penal brasileiro. No artigo 121, no crime de homicídio simples, o bem jurídico defendido é a vida. Em 2015, o Brasil sancionou a Lei de 13.104, que inseriu o feminicídio como circunstância qualificadora de crime de homicídio, aparecendo uma nova modalidade de homicídio qualificado, inscrito no inciso 6 e 7 do artigo 121, tendo pena de 12 a 30 anos de reclusão, enquanto o homicídio simples é de 6 a 20 anos de reclusão. O feminicídio foi tipificado como assassinato praticado contra a mulher por razões de condição de sexo feminino ou quando o crime for cometido contra os agentes previstos na Constituição Federal, como os integrantes das Forças Armadas ou da Segurança Pública na função de sua atividade ou na decorrência dela, incluindo também os crimes praticados pelo seu cônjuge e parente consanguíneo até o 3º grau.
O Código Penal descreve as razões e condição de sexo feminino quando o crime envolve a violência doméstica e familiar e o menosprezo e discriminação à condição de mulher, ressaltando que não basta somente que a vítima seja mulher. A morte deve ocorrer com ou por uma dessas razões, prevendo ainda algumas situações onde a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade. Além disso, a Lei 13.104 também inclui feminicídio no rol dos crimes hediondos, o qual o Estado considera mais repugnante e de extrema gravidade, recebendo o tratamento mais severo da Justiça. O Brasil teve um aumento em torno de 7% nos casos de feminicídio em 2019, em comparação com 2018. Enquanto os homicídios tiveram um recuo de 19% em 2019, em relação ao ano anterior. O Brasil também é o 5º lugar em uma lista de países com maior número de feminicídios. Durante a pandemia em 2020, esse tipo de crime também teve um aumento significativo. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que os casos de feminicídio cresceram em torno de 22% entre março e abril desse ano, comparado ao ano passado, em 12 estados do país. A violência contra a mulher ocorre em grande parte em cidades pequenas, onde não há delegacias da mulher. Na ausência de uma delegacia especializada, as vítimas de violência recorrem às delegacias tradicionais, onde não há um preparo para lidar com esse tipo de delito. A violência contra a mulher é um evento de caráter crônico, em que as vítimas precisam ser atendidas e acompanhadas por longos períodos de tempo. Por outro lado, o feminicídio é uma ação que pode ocorrer repentinamente, após uma ameaça ou conflito, e geralmente é precedido por outras formas de violência. Neste caso, as providências de proteção da mulher precisam ser oportunas e rápidas.